você. Aqueles que estão encarcerados, esperando uma alvará de soltura, sedento de levar as boas novas, aqueles que estão recuperando em casa de recuperação, ajuda aqueles que não têm lar, que não têm o alimento, e eu acredito que o Senhor é o Deus da providência e não deixará faltar. Eu te peço, usa o teu servo nesta manhã como canal para transmitir a sua preciosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, com muita alegria, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Louvo a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de podermos servir a Ele e fazermos conforme o salmista orientou, servimos ao Senhor com alegria. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, grato, pastor, pela confiança mais uma vez poder ocupar esta tribuna para partilhar a palavra de Deus. Estamos em uma manhã especial. E o tema é um tema muito importante para os dias que nós estamos vivendo, que é justamente sobre o casamento misto. Esdras e Neemias combateram o casamento misto, e nós vamos observar nesta manhã quais foram as atitudes que tanto Esdras como Neemias tiveram e o que a palavra do Senhor nos orienta sobre este assunto. Meus amados irmãos, eu quero como ponto de partida, pegar aqui justamente a verdade prática, que nos diz que o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção. Aí tem uma vírgula e o autor vai dizer, desde que, e esse desde que é muito importante nós observarmos. Ele vai dizer, desde que seja observada a orientação divina para a sua formação. Eu acredito que o autor ele foi muito feliz nessa expressão. Porque quando nós olhamos para toda a narrativa bíblica, nós vamos observar que tudo aquilo que Deus estabeleceu para que fosse logrado o êxito, Ele vai dar as orientações para que aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele criou, fosse conduzido de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua orientação. Então, na medida que o homem, que a mulher obedece à palavra do Senhor Deus, ele tem o sucesso, ele tem aí a vitória assegurada. E tem dois exemplos básicos para nós entendermos isso, que eu gosto de citar aos irmãos. Lá em Gênesis nós temos o episódio da Arca de Noé. A gente observa que Deus ele vai falar para Noé construir uma arca. Interessante que Noé não constrói a arca de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu conhecimento próprio. Ele não constrói a arca de acordo com o que ele achava melhor, o que ele achava, não. Ele constrói justamente de acordo com a orientação de Deus. As medidas, expressa em côvados, todas as janelas onde deveria ficar. Então, o que fez com que Noé obtivesse êxito tanto na construção daquela arca, como também que a arca cumprisse o propósito dela, foi justamente a obediência de Noé em todo o trabalho, em tudo aquilo que ele realizou. Depois nós temos lá já em Êxodo, no finalzinho do livro de Êxodo, Moisés construiu o tabernáculo. E novamente interessante essa passagem, porque Moisés ele não constrói o tabernáculo de acordo com a sua vontade. Não, vou fazer um puxadinho aqui, eu vou colocar ali vou fazer um quartinho separado. Não, mas Moisés constrói o tabernáculo também seguindo as diretrizes do Senhor Deus. Então o Senhor Deus vai falar para ele quais que deveriam ser a medida, quais que deveriam ser os tecidos que seriam utilizados, e por isso também o tabernáculo ele cumpre a sua função, alcança o seu objetivo. A família é a instituição criada por Deus. Então, se nós quisermos obter êxito na nossa casa, na nossa família, nós precisamos entender que a condução da nossa família não deve ser da forma como nós achamos mais conveniente, da forma como eu acho melhor. Eu vou criar o meu filho como eu acho que é
mais interessante, segundo o padrão europeu, segundo o padrão da... Enfim, não é assim que nós devemos conduzir a nossa casa, a nossa família, mas nós devemos conduzi-la de acordo com o que a palavra de Deus prescreve, nos orienta. E se assim o fizermos, seremos bem-sucedidos e a nossa família alcançará, conseguirá aí obter êxito para o propósito pela qual ela foi designada. Amém, irmãos? Então nós vamos adentrando aqui na nossa lição. Então nós vamos observar que o casamento misto se torna um problema, né? E há uma ordem expressa de Deus quando nós olhamos justamente para o Pentateuco, o primeiro 5 conjunto de livros, que há uma ordem expressa de Deus proibindo a união mista, casamento do povo de Deus com outros povos. Eu vou precisar da ajuda dos irmãos para ler algumas referências. Por gentileza, alguém já leia para nós Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Posteriormente os irmãos deixam a Bíblia aberta em Esdras capítulo 9 para nós já vermos o que a palavra de Deus nos fala. Capítulo 7, verso 3 de Deuteronômio. Quem encontrou pode fazer a leitura, por gentileza. E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado, miúdo, na terra que jurou a teus pais, dar-te-á. Amém? Então, capítulo 7, versículo 3 de Deuteronômio diz assim: nem te aparentarás com ela, nem darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Tá? Então, uma proibição expressa de Deus para que não se unissem com outros povos, não deveriam dar os filhos do povo de Deus para outras nações e nem se unir com eles. Então, quando o povo desobedece e começam a se unir, a se casar com pessoas de outras nações, estão desobedecendo uma ordem expressa da palavra de Deus. Os irmãos acompanhem comigo, por gentileza, Esdras, capítulo 9. Eu sei que nós lemos alguns versículos aqui na nossa leitura bíblica em classe, mas eu quero fazer menção do versículo 10, versículo 11, ou melhor, versículo 11, versículo 12, que não está presente aqui na nossa lição. Esdras, ele reconhece, através da sua oração, e essa oração que Esdras faz a partir do versículo 5, é uma oração em que ele faz uma confissão. Na verdade, ele não faz pedido de perdão a Deus, ele não coloca pedido de perdão nem súplica alguma por nenhuma situação, ele somente faz confissões aqui dos pecados que foi realizado pelo povo de Deus. E aí no versículo 10 ele vai reconhecer o que o povo faz, deixamos os teus mandamentos. E ele vai dizer: os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Então, ele se recorda, no versículo posterior, ele vai se lembrar das passagens ditas por Moisés, pelos profetas, e ele vai reconhecer que desobedeceram a palavra de Deus, a ordem do Senhor nosso Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos. Na lição desta manhã, nós vamos abordar basicamente 3 pontos importantes. O primeiro ponto é esse grave problema da união entre o povo de Deus com mulheres pagãs, e daqui a pouquinho nós vamos ver quais as implicações disso e por que Deus ele foi tão enfático, tão incisivo nessa situação, nessa proibição. O segundo ponto que nós veremos esta manhã é como que Esdras e Neemias se portam
qual vai ser as atitudes que eles vão tomar, né? Como que eles vão reagir de frente a essa situação. E o terceiro ponto é o que a palavra de Deus nos ensina a este respeito. Então, como eu já disse para os irmãos, como nós já fizemos a leitura aqui, há uma proibição expressa na palavra de Deus, há essa desobediência, e a implicação aqui na introdução é que o povo começa a seguir as abominações. A gente não tem registro direto aqui se o povo começa a adorar os deuses que os outros povos adoravam também, mas o que está muito claro no texto é que eles começam a seguir as abominações. É possível que dentre essas abominações que eles estão seguindo está também o culto a outros deuses. E Esdras, ele vai chorar, rasgar as suas vestes, buscar com profunda dor a ajuda de Deus. Uma característica ímpar que nós temos tanto em Neemias como em Esdras, nós falamos na aula retrasada aqui, como que no livro de Neemias nós temos muitas orações espontâneas. Nós estamos vendo o texto, estamos vendo a descrição dos fatos, de repente a gente percebe que há uma oração embutida ali, no meio daquele registro. Então Esdras e Neemias são homens de oração. E quem é que ora? São homens que confiam em Deus, homens que não querem agir por sua vontade própria, homens que sabem que por mais importante a função que estejam empenhando na obra do Senhor, sabem que são os instrumentos na mão de Deus. Esdras tinha essa consciência, que por mais que ele fosse governador, Neemias fosse governador, fosse um homem que tinha um grande poder, que era respeitado, que era honrado devido à função que Deus lhe atribuiu, conhecia muito bem que o Senhor Deus é quem governava, que estava acima de todo o poder constituído. Então a oração, ela vai apresentar a confiança dos homens e das mulheres de Deus nele, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? E aí, o resultado do movimento, né, que vai iniciar-se com eles aqui, haverá uma purificação tomada e atitude firme em obediência à palavra de Deus. Primeiro tópico, falamos sobre Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Qual foi a reação de Esdras? Aqui nós vamos abordar primariamente a atitude, a reação de Esdras, e lá no finalzinho nós falaremos sobre a atitude de Neemias também. A ira e reação de Esdras. Para quem está de posse da Bíblia Sagrada, acompanhe, aqui nós já fizemos a leitura bíblica em classe, e nós vamos observar que ele, quando ele recebe a notícia de que houve essa miscigenação cultural, de que houve essa mistura, ele fica atônito, ele fica perplexo. A gente observa aqui que ele fica tão, como se ele tivesse perdido a glória, como se ele tivesse perdido o chão. Amém? Amém. Versículo 4. Então, como se ele tivesse assim, ficado sem ação, porque talvez ele pense, meu Deus, há uma ordem de Deus, o povo de Deus está caminhando completamente na contramão do que Deus orientou. Então, como se ele tivesse tomado um grande choque, ficado sem ação. Não sei se os irmãos já tomaram um grande susto, ou já receberam uma notícia que os deixou perplexos, em alguma situação, e a primeira reação é ficar assim paralisado, atônito, e é o que acontece com eles. Ele, por ficar sem ação, ele se assenta, não consegue reagir no primeiro momento. Versículo 4, ele se assenta até o sacrifício da tarde. E o que ele vai fazer posteriormente? Perto do sacrifício da tarde, ele se levanta da sua aflição, havendo já rasgado a sua veste, havendo já raspado a sua cabeça. Agora ele coloca-se de joelhos e ele estende as suas mãos
para o Senhor e ele vai orar. E olha a oração, ele adentra na presença de Deus com uma humildade muito grande, meus amados irmãos. Observe a humildade com a qual ele adentra na presença de Deus. Ele vai dizer: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa de nossas iniquidades fomos entregues. Irmãos, eu fiz questão de ler esses dois versículos para os irmãos observarem, primeiro, a humildade com a qual ele adentra na presença de Deus, e segundo, como que, apesar dele não ter nenhuma culpa com esse pecado, nós não temos registro de que Esdras abandona sua mulher, de que Esdras se casa com uma mulher estranha, não. Porém, ele, como membro de uma comunidade, ele se inclui como se, não foi só o povo que falhou, fomos nós, né? Então aqui ele insere o princípio de unidade, que é aquilo que todos nós, como corpo de Cristo, precisamos ter. Ele não vai apontar o dedo, não, mas foram os sacerdotes que falharam, não foram os levitas que casaram, não, mas foram o povo que casou com mulheres estranhas. Não, ele vai falar: Senhor, nós falhamos, nós pecamos, nós desobedecemos a palavra de Deus. E aqui nós podemos já entender que de nada adianta o sucesso pessoal se as pessoas que caminham comigo não estão conseguindo lograr êxito na caminhada também. E aí nós entendemos o porquê a palavra de Deus nos orienta para nós suportarmos os mais fracos, para nós ajudarmos, para nós sustentarmos, e até mesmo o porquê que o Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos capítulo 8, nos ajuda apesar das nossas fraquezas. Poderia apontar o dedo e dizer: falharam, pecaram, desobedeceram, mas não. O Espírito Santo está pronto para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então aprendamos com Deus Espírito Santo, e quando nós virmos alguém caído no meio da caminhada, como nós falamos no domingo passado à noite, quando nós virmos alguém sofrendo no decorrer da jornada, talvez por um erro pessoal, talvez até mesmo um erro bobo, que a gente de fora, às vezes a gente diz assim, como alguém que trabalhou bastante com jovens, a gente vê alguns jovens, em algumas ocasiões, adolescentes também, tomando certas atitudes, que devido a alguma experiência que nós já temos na caminhada, a gente pensa assim: mas se fulano continuar nessa caminhada, ele vai quebrar a cara, não vai dar certo, vai fracassar. E aí, quando parece que dito e feito, acontece uma catástrofe na vida do jovenzinho, do adolescente, a gente de longe às vezes até dá uma risadinha e fala assim: não falei que ia dar errado, não falei que ia dar certo. Mas não é essa atitude que Deus espera de nós. Não é essa atitude que Deus requer de nós, apontarmos os dedos, mas sim estender a mão para pessoas que estão fracassando no caminho. Se for possível, se for preciso, se inclua na oração: Deus, é meu irmão, nos ajuda, porque se ele não obter êxito, eu também estou fracassando na minha função de ajudá-lo. Então nos ajuda, porque a vitória dele é minha vitória, mas o fracasso dele é meu fracasso também. Então aprendamos aqui essa questão do nós, amém? Esse princípio de unidade inserido, ensinado por Esdras aqui. Então, apesar de, volto a dizer, que apesar de não ter nada a ver com esse pecado, perceba que ao longo da sua oração, ele sempre vai falar no plural, sempre vai falar nós, nossos pecados, nossas culpas, nossas transgressões, e não o erro do outro, o pecado do outro, o fracasso do outro. Então isso é algo admirável na vida de Esdras. Então nós podemos já, fechando aqui essa primeira parte, justamente salientar aí sobre essa atitude, que é algo que Deus espera de nós. E qual que é o efeito que essa atitude de Esdras vai ter? Irmãos, uma outra coisa que eu aprendo
com a liderança de Esdras, o primeiro ensinamento sobre a liderança de Esdras é isso que eu falei para os irmãos, princípio de unidade. Tá? Não adianta o líder ser bem sucedido se os liderados não estão conseguindo obter êxito. Segundo aprendizado aqui com a vida com a liderança de Esdras, que Esdras ele não é aquele tipo de líder coercivo que quer que os seus liderados façam quase que à força, obedeçam. Eu sei, mas eu também já trabalhei com adolescentes, e adolescentes é um pouco diferente de jovens, porque jovens é um pouco mais maduro, já tem uma certa maturidade, e os adolescentes às vezes é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, porque estão saindo da infância, está entrando, dando uma fase de transição aí entre a infância e a juventude, então é um pouco mais complicado tratar e lidar com eles também. E às vezes a gente quer impor, não, mas tem que fazer isso, tem que orar, tem que buscar, tem que ler, e vai obrigando. Eu me recordo que os primeiros anos, quando os meus pais se converteram, eu não nasci em berço evangélico, mas tinha 6 ou 7 anos de idade, e é interessante que mamãe, como uma nova convertida, papai também queria estar presente em todos os cultos, até no ciclo de oração, quase que de segunda a segunda estava na igreja. E eu, como um adolescentezinho feliz e abençoado, não queria fazer parte de todas as atividades da igreja. E aí mamãe gentilmente dizia assim: mas você vai para a igreja sim, enquanto eu pago a conta de luz, eu pago a água lá no salão, você vai. E aí eu me recordo que inúmeras vezes ela pegava no meu braço e ia puxando para ir para a igreja, eu ia forçado, né? Então os primeiros dias na casa de Deus foi obrigado, foi indo à força, né? E mamãe, não, mas já leu, já estudou, já orou, já fez a sua parte com Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente vai quase que no obrigatório. Só que essa obrigação é algo que deve ser cumprido, ou deve ser acabado. É bom que se tenha uma certa obrigação até um determinado tempo, mas é bom que esse sentimento de obrigação se acabe e as pessoas comecem a fazer não pela obrigação, mas pelo prazer. E foi justamente o que aconteceu comigo. Até um determinado ponto eu ia obrigado, mas chegou um determinado momento que, devido à oração de papai e mamãe, dos irmãos da igreja, eu já não ia porque era obrigado, já não orava porque era obrigado, mas pelo prazer de estar na casa de Deus. Só que eu tive um pai, eu tive uma mãe que tiveram paciência, a maturidade de ensinar e aguardar. É como aquela semente que a gente planta, joga na terra hoje, porém a semente lançada hoje, ela não começa já a dar frutos no dia seguinte. Há todo um processo, ela vai germinar, ela vai estabelecer raízes, depois vai crescer, até que chegue um momento propício em que ela vai dar frutos. Então, um semeador, ele precisa ter essa paciência, né? E é justamente o que Esdras ele vai demonstrar. Esdras não obrigam as pessoas a obedecer o que ele está requerendo, mas ele vai ensinar, vai aguardar, até que as pessoas comecem a perceber o erro que estavam cometendo e por si só começam a tomar atitudes que Esdras julgava bom. Observe aqui o que Semaías vai dizer. Não é Esdras que manda ele dizer isso, mas o próprio Semaías, sentindo, né, o impacto da palavra de Deus, sentindo essa necessidade de mudança, e muito provavelmente pela paciência que o líder está tendo e pelo próprio exemplo que ele está dando, o Semaías vai dizer: agora pois, façamos um concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor dos que o treme, no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a sua lei. E aí disseram a eles: levanta-te, pois. O povo vai dizer agora para eles: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Os irmãos observam
que aquilo que Esdras está esperando acontece de uma forma automática, fruto da paciência e do ensino aplicado, da constância na palavra de Deus. Talvez, se ele fosse aquele líder que estivesse lá, vocês têm que abandonar, vocês têm que deixar, vocês têm que largar as coisas, talvez o povo criaria, na palavra que a gente utiliza muito hoje, criaria um ranço de Esdras, de forma que esse camarada aí não está com nada, não. Bom, então, não foi isso que aconteceu, pela forma como ele lidou com essa situação. Então, meus amados irmãos que estão assistindo também pela internet, tenhamos paciência com os nossos filhos, com as pessoas que nós, no primeiro momento, estamos tendo tiver alguma dificuldade. Mas a paciência não significa que você vai ficar de braços cruzados e esperar o tempo agir por si só, não. Enquanto você espera, confie em Deus. Vai orando, vai buscando ao Senhor, vai ensinando a palavra a cada oportunidade que for dada, e com certeza Deus estará trabalhando nesse coração. Você pode não estar enxergando nenhum resultado, você pode não estar vendo nenhum efeito, mas pode ter certeza que Deus está agindo. Antes da semente germinar, brotar na terra, primeiro ela cresce de forma invisível para baixo, criando raízes. Então creia que, embora você não esteja vendo nada aparente na superfície, Deus está trabalhando no interior dessa pessoa com a qual você está trabalhando, e o nome do Senhor será glorificado. Amém, irmãos? E aí o povo se arrepende. Entrando aqui no terceiro ponto, terceiro e último ponto, o povo se arrepende, o povo vai jurar, o povo vai declarar, como disse para os irmãos aqui, o povo vai sentir essa necessidade de mudança e vai tomar uma atitude. Agora, irmãos, observe, e eu quero falar aqui para os irmãos, uma coisa que o comentarista ele não abordou, mas eu quero falar aqui rapidamente com os irmãos, a atitude que Neemias vai ter. Os irmãos observaram na leitura bíblica clássica que a atitude que Neemias vai ter é uma atitude um tanto quanto enérgica, No capítulo 13, verso 25, a gente lê Neemias falando assim: olha, eu contendi com eles e os amaldiçoei e os espanquei, alguns deles, e lhes arranquei o cabelo e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. E aí, quando a gente lê essa passagem aqui de Neemias, a gente toma até um susto, A gente fala: meu Deus, cadê aquele homem de oração que a gente encontra ao longo de todo o livro, fazendo as orações espontâneas, um homem muito tranquilo, sereno, claro que dadas as proporções, lidando com energia quando é necessário. A gente vê ele, por exemplo, lidando com uma energia muito grande quando se tem inimigos tentando paralisar a obra, e aí, em uma determinada ocasião, ele vai ter que colocar até guardas armados, não, peraí, então fique pessoas armadas aqui, enquanto o povo aqui vai trabalhando. Então, enquanto uns estavam trabalhando, construindo um muro, tinha lá outras pessoas só fazendo a segurança para ninguém parar. Olha a energia nessa situação. Só que nessa passagem aqui, a energia dele não é destinada a inimigos, não é destinada a pessoas que estão paralisando a obra, está espancando o povo, está amaldiçoando o povo aqui. E a gente fica entendendo: meu Deus, o que está acontecendo? Cadê o Neemias? Para onde que ele foi? Cadê aquele homem que confia em Deus na transformação dele? Aí nós precisamos entender, irmãos, e eu vou ler aqui para os irmãos, que o procedimento legal judeu do primeiro século mandava que aqueles que fossem advertidos pela primeira vez pelo pecado que cometera, deveria ser tratado com gentileza, Porém, aqueles que persistissem, teriam que ser
advertidos e teriam que ser punidos. Então, na qualidade de cabeça do judiciário, como governador que era, né, ele ordena a chicotada que o povo apanha, e ele está aplicando a palavra de Deus. E quem puder me ajuda na leitura, por gentileza, Deuteronômio capítulo 25, versos do 1 ao 3. Enquanto os irmãos procuram, também vou procurando aqui para nós ganharmos tempo. Deuteronômio capítulo 25, versos do 1 ao 3. Lerei aqui para nós ganharmos tempo. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os juízes os julguem, os justos justificarão e os injustos condenarão. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz fará deitar e o fará açoitar diante de si, quando bastar pela sua injustiça por certa conta? 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se ele fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique endurecido aos teus olhos. Então, ele não está agindo de forma arbitrária, ele não está agindo conforme a sua vontade, mas está aplicando a palavra de Deus. É claro que nos dias que nós estamos vivendo, essa palavra não está em uso, tá? Então, para quem no primeiro momento aí ficou um pouco feliz, opa, se está na Bíblia, quer dizer que eu posso bater nos irmãos, pegar um chicote, não, espancada, não é isso. Para a lei no primeiro século, tá? Já hoje não. Eu acredito que hoje, acredito que não, hoje, pela forma que nós estamos vivendo, às vezes até mesmo uma palavra mal colocada, né? Uma palavra que às vezes nós falamos sem colocá-la de uma forma adequada e é julgada às vezes como um perjúrio aí pela pessoa que está recebendo a palavra, a pessoa já acaba levando para a justiça, e tem muitos casos aí na justiça por conta de palavras, por conta de certas grosserias que foram tratadas. Então nós precisamos entender a forma como nós precisamos lidar com certas situações nos dias que nós estamos vivenciando, tá? E o apóstolo Paulo vai trazer algumas orientações na carta aos Coríntios, em algumas de suas epístolas, quando um determinado jovem que está tendo relação com uma pessoa muito próxima da sua casa, ele vai dizer, já foi tratada a situação dele, já foi lidado essa situação, então agora aí a pessoa está excomungado, está desligado, então é uma situação bem enérgica que ele vai ter também. Então, a gente observa, concluindo aqui essa primeira parte, a gente observa uma atitude de Esdras, tanto quanto perene, mais tranquila, mais paciente, e nas palavras de Neemias aqui, uma palavra mais, uma atitude muito mais enérgica, ao ponto de espancar, puxar o cabelo, mas como eu expliquei aqui para os irmãos, é devido à persistência no erro, devido à insistência naquilo que eles estavam cometendo, e aí na qualidade do líder, do cabeça do judiciário, ele aplica o que a lei, mais precisamente no livro de Deuteronômio, permitia, autorizava que ele fizesse. Amém, irmãos? Até aqui alguma dúvida? Está claro para os irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos avançar? Avancemos então. Por que um judeu não devia casar-se com uma pagã? Primeiro, e o mais óbvio aqui, que nós já falamos desde o início, porque Deus havia proibido o casamento. Então, quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz sim, sim. Então, muitas pessoas que, apesar de já terem recebido o não de Deus, querem como se quisessem mudar a vontade de Deus, e continuam, às vezes, querendo dar aquele jeitinho, até orando, e vai, e aí às vezes a pessoa quebra a cara lá na frente, e eu fico imaginando Deus falando, mas eu já adverti através da minha palavra, eu já orientei para que não fosse feito, mas continuou, então está agora colhendo os frutos. Então, o primeiro ponto muito
importante aqui é que nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus expressamente proíbe. Se Deus proibiu, está proibido. Não insistamos naquilo que Ele proibiu através da sua palavra. E a própria história de Israel, ela vai registrar vários homens que acabaram fracassando, homens que falharam em suas missões, e nós temos aqui dois exemplos, dois monarcas que falharam. Porém, antes de nós adentrarmos aqui nesses exemplos, eu peço para os irmãos abrirem as nossas Bíblias, que eu quero ler junto com os irmãos, Deuteronômio capítulo 17. Esse capítulo, meus amados irmãos, é um capítulo muito caro para nós entendermos o período da monarquia que viria. Para nós contextualizarmos aqui, nós estamos em Deuteronômio, Pentateuco, escrito por Moisés, muito antes do período da monarquia propriamente dito. Porém, Deus, em sua infinita sabedoria, vai orientar o povo, através de Moisés, de o que o rei deveria e não deveria fazer quando viesse o período da monarquia. Observe Deus, na sua infinita sabedoria, falando para o povo, a partir do versículo 14, capítulo 17, verso 14. Quando entrares na terra que Deus te dá, na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares e disseres: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Deixa eu abrir e fechar um parênteses aqui, para dizer aos irmãos como que Deus é sábio, e como que Deus de fato conhece todas as coisas. Antes do período da monarquia, antes do povo sentir a necessidade de ter um rei, Deus já está dizendo aqui qual seria o sentimento que eles teriam. Olha, nós teremos um rei, assim como tem em outras nações. E foi justamente o que vai acontecer posteriormente. Aí Deus vai dizer: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor. Primeiro ponto, o rei deveria ser escolhido por Deus. Segundo, dentre os irmãos não poderia ser alguém estrangeiro para governar. Não. Terceiro, não pode ser um homem estranho sobre ti que não seja dos teus irmãos. Aí ele começa a trazer alguns pontos negativos aqui que o rei não deveria fazer. Não deveria multiplicar para si cavalos, nem fazer voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Segundo ponto, verso 17: tampouco para si multiplicará mulheres. Em uma outra oportunidade, meus irmãos, eu quero abordar com mais profundidade toda essa passagem do verso 14 ao versículo 20, mas aqui, para o nosso aprendizado aqui nesta manhã, o segundo ponto de Deus aqui, porque o que o rei deveria e não deveria fazer, por extensão, é o que o cristão deve e não deve fazer também. Agora observe aqui: não multiplicará para si mulheres. Para quê? Para que o seu coração não se desvie. Então, observe, meus irmãos, que Deus está dizendo: não pode ter muitas mulheres. Desde quando Deus estabelece o casamento, Ele estabelece o casamento como monogâmico, né? Ele constitui o casamento como heterossexual e indissolúvel. O próprio Senhor Jesus vai se lembrar disso em suas palavras, do que vai acontecer em Gênesis. Então observe, peraí, monogâmico, um homem e uma mulher. Não tem essa história de ficar com várias mulheres, de se casar com várias mulheres, ou uma mulher ter vários homens. Não. Agora, entendamos aqui, irmãos, eu abro e fecho parênteses para dizer que a palavra de Deus, embora expressamente vai apresentar-nos o casamento como monogâmico, nós vemos em toda a narrativa bíblica vários registros de homens que tiveram mais de uma mulher. Porém, se nós fazermos uma leitura atenta, nós vamos observar que para todos os casos de bigamia, de poligamia descritos na Bíblia, há uma crítica velada para aquela situação. O caso que me vem à mente aqui, por exemplo, agora, é o descrito no livro de 1 Samuel, quando nos apresenta um homem que tem duas mulheres. Eucana tinha Penina e tinha Ana como mulheres. E esse capítulo vai apresentar uma série de críticas
críticas para esse casamento bíblico aqui. Primeiro, vai dizer que Eucana ama mais a Ana do que Penina, porque ele não consegue dividir o seu amor de forma igual. Não tem como, é impossível. Então ele ama mais a uma do que a outra. Aí nós temos conflitos dentro de casa, a briga, nós temos uma irritando a outra, embravecendo a outra, aquele pé de guerra dentro de casa. Então, para todos os casos de bigamia, poligamia, para os irmãos fazerem uma leitura atenta posteriormente, verão que há uma crítica velada. Então, se porventura alguém na rua falar assim, não, mas eu posso ter várias mulheres, porque na Bíblia tinha lá, o tal fulano que tinha mais de uma mulher. Volta e meia a gente ouve alguns incircuncisos falando isso, mas aí você cita, mas não se esqueça também que, apesar da Bíblia citar alguns exemplos de homens que tiveram mais de uma mulher, a Bíblia menciona que eles não tiveram relacionamento feliz. Foi um relacionamento cheio de dificuldades, muito conturbado. Amém? Então, voltemos aqui o que vai acontecer. O que vai acontecer com o caso aqui de Salomão? O casamento vai se tornar uma forma muito mais fácil de se fazer aliança com outros povos, com outras pessoas. Irmãos, imaginemos aqui a seguinte situação. Digamos que eu sou rei da nação A. Aí aqui nós temos a nação B, governada por uma outra pessoa. Nós temos uma nação C, governada por um outro monarca. Há um desejo de empoderamento no coração do homem. Então, mais dias ou menos dias, as nossas nações entrarão em guerra. Seja porque eu quero aumentar o meu poderio, seja porque eu quero mais glória, por uma série de porquês, uma série de razões, né? Então, qual que é a forma muito mais fácil de eu não entrar em conflito com a nação B e C aqui? É eu oferecer a minha filha para o monarca B, ou eu me casar com as filhas ali. Então observe, agora, como nós estamos ligados pelo matrimônio, nós não temos mais a possibilidade de sermos inimigos. E uma vez que já nós não somos inimigos, nós não entraremos em guerra. E se nós não entrarmos em guerra, não teremos os prejuízos que a guerra traz, os dissabores que a guerra traz. Então, Salomão, em sua inteligência, ele vai achar a forma muito mais rápida de anexar poder, de anexar território, de expandir a sua riqueza, a sua glória, o seu poder, que é o que? Se casando com mulheres de outras nações, de outros reis, e assim ele vai crescendo. Só que, nesse caso específico de Salomão, a gente observa a falta de confiança em Deus. Por quê? Porque o homem se casa com o intuito de se aliançar, com o intuito de ter uma preservação do seu território. Opa, não vamos ser mais inimigos, não teremos a possibilidade de entrarmos em conflito. Agora, só que isso aqui vai apontar a falta de confiança em Deus, porque Deus lá em Deuteronômio está falando, não precisa se casar com outras mulheres. E nas entrelinhas Deus está dizendo, não precisa se aliançar com inimigos com o intuito de se autopreservar, porque eu sou o Senhor teu Deus que nos guarda. Então tem muita gente fazendo aliança com inimigos com o intuito de se autopreservar, e Deus continua bradando aos nossos corações, sou eu quem guardo, sou eu quem preservo, sou eu quem cuido dos meus. Amém? Glória a Deus. O segundo caso apontado aqui na palavra de Deus é o caso do rei Acabe, que ele se casa com Jezabel, e essa mulher, irmãos, o texto do capítulo 16 de 1 Reis vai nos dizer que Acabe, ele vai ser o pior de todos os que vieram antes, porque ele vai aborrecer a Deus, ele vai fazer de tudo para desagradar a Deus. Então, hashtag pior de todos. O que a Bíblia vai mencionar nos últimos versículos do capítulo 16 de 1 Reis é que ele não foi somente um péssimo monarca, ele foi o pior de todos os que vieram antes dele.
de fato, um péssimo exemplo para ser seguido. Se casa com uma mulher pagã, e essa mulher, através de todo o seu jeitinho, vai fazer com que Acabe traga ao centro da adoração ao Senhor cultos pagãos, é construído altar a Baal, e o povo, através da atitude do líder, começa também a desviar a sua atenção, que deveria estar voltada tão somente em Deus. Então o povo agora, pelo exemplo do líder, começam a abandonar os caminhos do Senhor também. E aí os irmãos conhecem a história, a forma como Deus levanta o profeta Elias, e através de uma atitude nobre, de uma atitude corajosa e ousada, conclama o povo ao arrependimento, e o povo vai dizer: só o Senhor é Deus, Baal não. Quem governa, quem tem poder é o Deus que nós servimos. Terceiro tópico, a sobrevivência do povo judeu. Irmãos, pincelando aqui rapidamente sobre esse ponto, eu quero falar para os irmãos sobre o fruto da obediência. Como que a obediência a Deus faz com que nós tenhamos êxito, faz com que nós colhamos bons frutos. É claro que quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, desde Gênesis, vai passando por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, vai chegando nos outros livros, a gente observa como que o povo de Deus é duro, como que o povo de Deus é um povo complicado, né? Na palavra dos profetas, de dura serviço, um povo que com constância tem que ficar sendo advertido, exortado, né? Um povo realmente muito difícil de ser conduzido. Porém, em linhas gerais, é um povo que vai, né, depois de tanta dureza, se voltar com todo o seu coração a Deus. E uma vez que se voltam para Deus, né, e claro, não porque é mérito tão somente próprio, mas há uma passagem especial em que o salmista ele conclama todos os leitores da palavra de Deus a orarem pela paz em Jerusalém. Então, devido a todas as orações que é feito por esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel é preservado. Existe um conceito do século XIX, que é o conceito da raça ariana. E esse conceito ele pregava, dentre os muitos exemplos que a lição nos aponta aqui, o conceito da raça ariana pregava uma raça superior, uma raça melhor, uma raça que tinha características melhores e etc. E Adolf Hitler vai comprar essa ideia, e através do nazismo vai perseguir muitos judeus. Vai ser um período muito difícil, mas ainda hoje o povo de Israel continua firme, continua forte, tendo sobrevivido a várias situações dificílimas. Por quê, irmãos? Porque são bons? Não, mas porque Deus é na vida deles, porque Deus tem um apreço, um amor especial por eles. O que Hitler não sabia é que a raça superior não é a raça ariana, mas a raça superior é a raça que teme a Deus, que obedece a sua palavra, que anda segundo os seus preceitos, não porque somos bons, não porque temos poderes próprios, mas porque o Senhor dos exércitos está conosco, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh glória! Para nós já caminharmos para a reta final, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Irmãos, considerando aqui tudo que está escrito, depois os irmãos leiam o posicionamento do autor, ele vai falar bastante da situação de se casar no Senhor, conforme o apóstolo Paulo vai orientar na carta aos Coríntios. E é muito bom, é plausível, é louvável que os nossos jovens não procurem pessoas do mundo, jovens do mundo, pessoas do mundo, não, mas casem com jovens cristãos que já têm uma caminhada com Deus. Seria louvável se todas as famílias que caminham com Deus fossem famílias plenamente, integralmente cristãs, cujo marido serve a Deus, cuja mulher serve a Deus, cujos filhos estão na presença de Deus. Mas a gente sabe, irmãos, que não é sempre assim, não é fácil.
Às vezes, em muitas situações, por exemplo, o casal começa na igreja, mas por alguma situação no meio da caminhada, a mulher se afasta dos caminhos do Senhor, ou é o marido, de forma que, se nós fizermos uma análise em nossas congregações, nós veremos que existem muitas famílias que não estão completas na casa de Deus. Existem muitas famílias que não estão integralmente na casa de Deus. O pai, a mãe, os filhos não. Existem maridos cujas esposas não servem ao Senhor. Existem esposas cujos maridos não servem ao Senhor. Existem pais cujos filhos não servem a Deus. E o inverso também é verdade. Existem filhos cujos pais não servem a Deus. E há uma diretriz para essas situações. Por exemplo, eu quero citar para os irmãos, quando o cônjuge é descrente, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versos 1 ao 6, depois os irmãos façam a leitura, observarão que o apóstolo Pedro, ele vai trazer uma orientação muito madura para a mulher cujo marido não serve a Deus, agir com paciência, agir como se estivesse servindo ao próprio Senhor, confiando em Deus, através deste exemplo da atitude, da abnegação. O Senhor Deus vai trabalhando no coração daquela pessoa, né? E um outro ponto que eu quero colocar aqui também para os irmãos é quando, por conta do cônjuge não servir a Deus, nos manda fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus. Fica aquela pergunta, aquela dúvida: eu posso desobedecer ao meu marido? Eu posso desobedecer a minha esposa nessa situação? Irmãos, observe que na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 18, Paulo vai falar o seguinte: vós mulheres, sujeitai ao vosso marido como convém no Senhor. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 22, ele vai dizer: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como convém ao Senhor. Então, observe que existe uma hierarquia: esposa, marido, Deus. Essas palavras de Paulo, o Senhor. Então, fica muito claro, né, que nessa hierarquia a mulher deve estar submissa, deve obedecer ao marido. Porém, há um marido que tem esse sentimento de submissão para com o Senhor, nessa hierarquia que é estabelecida. Então, se porventura o marido está mandando com que a mulher faça algo contrário à palavra de Deus, ele está ferindo a hierarquia, ele está desobedecendo a Deus. Então, conforme a palavra de Deus vai orientar, é melhor obedecer nesse caso a Deus e não ao homem. Agora, irmãos, muito cuidado com as interpretações pessoais, tá? Eu não estou abrindo marcha aqui para as irmãs e para os irmãos a partir de hoje viverem desobediência ao vosso cônjuge, mas considerarem a palavra de Deus. E se porventura existe algo que não está claro na palavra de Deus para o vosso entendimento, procure o vosso pastor, procure o vosso líder, e aí, através do entendimento, espera aí, então eu entendi realmente. O que está sendo pedido para que eu faça é contrário à palavra de Deus, então eu não posso desobedecer a palavra de Deus. Então, nesse caso aí, confronte, fala: olha, eu não posso obedecer nessa situação específica, porque eu estaria desobedecendo a Deus. E se através do confronto, através da palavra sábia que o Senhor Deus lhe der para falar, para dialogar com o seu cônjuge, ele não for quebrantado e não se arrepender do pecado que ele está tentando te induzir, aí, meus irmãos, é necessário uma outra atitude, mas aí vai pauta para uma outra situação específica, para nós falarmos só sobre casais, sobre família, enfim. Amém, irmãos? E para nós concluirmos aqui a nossa lição desta manhã, o que a lição vai nos falar, eu sei que este último tópico são conselhos para quem é solteiro, especialmente para o jovem, mas eu sei que muitos assistirão depois aí pela internet. Aqui existem alguns líderes também que trabalham com pessoas mais novas, e aí fica a primeira orientação vinda através da palavra de Deus: tenha paciência, não tenha pressa em encontrar a pessoa para ser o seu corpo. Não tenha pressa, espere em Deus, confie nele.
tudo acontece no tempo de Deus, é na hora certa. Segundo ponto, Deus ouve orações. Então ore a Deus, apresente características, apresente para Deus a pessoa, como por exemplo, minha mãe me ensinou, eu concluo aqui, mamãe me ensinou, a minha e minha irmã, para nós apresentarmos características a Deus, de como seria a esposa e o marido, para que nós, quando chegasse a idade de namorar e de casar, viéssemos a Deus conosco. E mamãe dizia para nós: vocês não estão na idade de namorar, mas comecem a orar apresentando características para Deus. Desde os 13 anos eu oro pela minha esposa. A minha esposa é farmacêutica e está trabalhando hoje, mas 4 características que eu apresentava a Deus em minhas orações desde a adolescência eu encontrei na senhora Tamara Cristina Carvalho do Nigério, que aos 21 anos de idade eu comecei a namorar, nós casamos, a minha primeira e única namorada. Então tenha paciência, espere em Deus, confie, porque Ele está trabalhando em favor de você e em favor de cada família aqui presente, amém? Que Deus continue nos abençoando de uma forma especial. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.